uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Crer em Deus deve focalizar a realidade, não rituais religiosos. Quantos hábitos religiosos você observa? Quantas vezes já se rebelou contra a palavra de Deus e agiu como bem quis? Quantas vezes você tem posto em prática a palavra de Deus porque sente verdadeira consideração por seus encargos e procura satisfazer seu desejo? Compreenda a palavra de Deus e ponha-a em ação. Tenha princípios em suas ações e seus feitos. Não se trata de cumprir regras, nem de fazê-lo de má vontade só para aparecer. Trata-se da prática da verdade e de viver segundo a palavra de Deus. Somente uma prática como essa satisfaz a Deus. Qualquer hábito que agrada a Deus não é uma regra, mas a prática da verdade. Alguns homens têm propensão a atrair atenção para si mesmos. Em presença de seus irmãos e irmãs, ele diz estar em dívida com Deus, mas, por trás deles, não pratica a verdade e faz totalmente o contrário. Não é como aqueles fariseus religiosos? Um homem que, de fato, ama a Deus e tem a verdade é leal a Ele, mas não revela isso exteriormente. Dispõe-se a praticar a verdade quando as questões surgem e não fala nem age de forma que vá de encontro à sua consciência. Demonstra sabedoria quando as questões surgem e age com princípios em quaisquer circunstâncias. Um homem como esse serve verdadeiramente. Há alguns que costumam falar da boca para fora, exaltando suas dívidas com Deus. Passam os dias de senho franzido de preocupação, assumem um ar afetado e fingem ter um semblante miserável. Que conduta desprezível! E se você perguntasse a um deles, de que forma você está em dívida com Deus? Por favor, diga-me. Ele ficaria mudo. Se você é leal a Deus, não fale disso em público, mas use sua prática real para mostrar seu amor por Ele e ore para Ele com sinceridade. Aqueles que só usam palavras para lidar com Deus são todos hipócritas. Alguns falam de dívida com Deus em cada oração e começam a chorar toda vez que rezam, mesmo sem o mover do Espírito Santo. Homens como esses são possuídos por noções e rituais religiosos. Eles vivem seguindo tais noções e rituais, sempre acreditando que essas coisas agradam a Deus e que piedade superficial ou lágrimas aflitas são o que ele vê com bons olhos. Que bem pode vir de pessoas tão absurdas? Para demonstrarem sua humildade, algumas fingem gentileza quando falam em presença de outros. Algumas são propositalmente servis em presença de outros, como cordeiros sem força alguma. É essa a conduta de pessoas do reino? Uma pessoa do reino deve ser vivaz e livre, inocente e aberta, sincera e adorável. É alguém que vive em estado de liberdade. Tem caráter e dignidade e pode dar testemunho onde quer que for. É amada tanto por Deus quanto pelos homens. Aquelas que são neófitas na fé mantêm muitas práticas exteriores. Elas devem passar primeiro por um período de tratamento e quebrantamento. Aquelas que têm fé em Deus no coração
não são visivelmente distinguíveis de outras, mas suas ações e seus feitos são louváveis para as demais. Só de tais homens se pode pensar que vivem a palavra de Deus. Se você prega o Evangelho todo dia para esta e aquela pessoa, levando-as à salvação, mas no fim continua a viver segundo regras e doutrinas, então não pode glorificar a Deus. Homens desse tipo são pessoas religiosas e também hipócritas. Sempre que se congregam, essas pessoas religiosas perguntam: Irmã, como tem passado esses dias? Ela responde: Sinto-me em dívida com Deus e incapaz de satisfazer o desejo de seu coração. Outra diz: Também eu estou em dívida com Deus e sou incapaz de satisfazê-lo. Essas poucas frases e palavras em si expressam as coisas vis que existem no fundo do coração dessas pessoas. São as palavras mais repulsivas, extremamente repugnantes. A natureza desses homens opõe-se a Deus. Aqueles que se concentram na realidade comunicam o que quer que tenham no coração e se abrem na comunicação. Não há um único exercício falso, nem cortesias, nem cordialidades vazias. Eles são sempre francos e não observam regras terrenais. Existem aqueles que são propensos à exibição, mesmo que ela não faça sentido. Quando outro homem canta, ele começa a dançar, sem sequer se dar conta de que o arroz na sua panela já se queimou. Homens desse tipo não são devotos nem respeitáveis, além de ser frívolos ao extremo. Todas essas são manifestações da falta de realidade. Algumas pessoas reúnem-se para conversar sobre as questões da vida no espírito, e ainda que não falem na dívida com Deus, elas guardam amor autêntico por Ele no coração. A dívida que você tem com Deus não tem nada a ver com outras pessoas. Você está em dívida com Deus, não com o homem. Então, de que adianta você falar disso para outros o tempo inteiro? Você deve atribuir importância a entrar na realidade, não ao zelo aparente ou à exibição. O que representam as boas ações superficiais do homem? Elas representam a carne, e nem mesmo as melhores práticas exteriores representam a vida, mas apenas o temperamento individual da pessoa. As práticas exteriores do homem não podem satisfazer o desejo de Deus. Você vive falando da sua dívida com Deus, mas não consegue suprir a vida de outros ou motivá-los a amar a Deus. Você pensa que ações como essas vão satisfazer a Deus? Você pensa que esse é o desejo profundo de Deus, que é do Espírito, mas na verdade é absurdo. Você pensa que o que deseja e lhe agrada é do agrado de Deus? Pode o que agrada a você representar o que agrada a Deus? Pode o caráter do homem representar a Deus? O que agrada a você é justamente o que Deus abomina, e seus hábitos são o que Ele detesta e rejeita. Se você se sente em dívida, vá orar perante Deus. Não precisa falar disso com outras pessoas. Se em vez de orar perante Deus, você fica constantemente a chamar a atenção para si na presença de outros, pode isso satisfazer o desejo do coração de Deus? Se suas ações são sempre apenas de aparência, você é o mais fútil dos homens. Que tipo de homem
é o que tem só boas realizações superficiais, mas é desprovido de realidade? Tais homens são fariseus e pessoas religiosas hipócritas. Se vocês não deixarem suas práticas exteriores e não conseguirem fazer mudanças, os elementos de hipocrisia crescerão ainda mais em vocês. Quanto maiores os elementos de hipocrisia, maior a resistência a Deus, e no final, esse tipo de homem será rechaçado, com certeza.